Olá, como vai você? Eu trouxe uma palavra que eu tenho certeza que vai falar com você. Hoje eu vim falar sobre José do Egito, conhecido como um sonhador pela palavra. Você é uma pessoa sonhadora? Eu sou extremamente sonhadora, quem me conhece sabe. Mas o que eu vim falar para você é sobre um pouco do processo de José, analisando o seu processo e a característica forte de José de permanecer sonhando, independente das circunstâncias. Na nossa tendência humana é de que, a depender do cenário, a depender das circunstâncias e não da palavra que a gente ouve do Senhor, a gente vai esmorecendo se esse cenário for um pouco negativo. Mas José, ele nos ensina que, independente das circunstâncias, ele tinha um sonho, ele guardou a promessa que Deus fez a ele, porque Deus falou com José por meio do sonho, e ele guardou este sonho, esta promessa dentro do seu coração, de uma forma que ele se manteve fiel ao Senhor, ele se manteve fiel à palavra que Deus tinha dado a ele, e ele se manteve fiel à promessa, de forma que ele não pecou, mas ele se manteve íntegro na terra da promessa, mesmo passando um processo na terra da promessa. Você está na sua terra prometida e você tem passado processos que só você e Deus sabe nessa mesma terra, neste mesmo lugar. Eu quero encorajar seu coração a não desistir, a não deixar de sonhar. Sabe por quê? José ele recebeu o sonho quando ele ainda estava em Canaã, de uma forma muito ruim, de uma forma muito triste e trágica e dramática, eu diria, porque na cisterna tentaram matar, mas depois, por conta da interferência de um dos mais velhos, eles se arrependeram e decidiram vender o seu irmão como escravo. Eles não sabiam que eles estavam levando José a um lugar onde Deus havia preparado muitas promessas de Deus para se cumprir na vida de José, inclusive de ser resposta para a sua família no futuro. José é encaminhado dessa forma, por essa circunstância, à sua terra prometida. Mas só que o fato de José ter chegado na sua terra prometida não garantiu que José vivesse logo as promessas de início. Houve um processo na terra prometida. Nós temos a tendência de pensar que porque estamos na terra prometida, vivendo a palavra que Deus deu, vivendo as promessas, que as lutas, os processos, eles vão chegar ao fim, e não é verdade. Pela palavra, José continuou passando por alguns processos e sendo testado no seu caráter neste lugar. Deus pode estar permitindo algumas circunstâncias de eu e você viver nesse lugar para testar o meu e o seu caráter. Seja aprovado, não desista. Sabe qual foi o maior segredo de José neste lugar? José não deixou de sonhar. Eu digo isso não porque está dizendo que José teve outros sonhos na terra prometida. Não, a palavra não diz isso. Mas o fato de José permanecer constante, fiel e íntegro significava dizer que ele guardava em seu coração aquela promessa e que de nenhuma forma ele deveria voltar atrás em ser fiel ao Senhor, porque ele sabia que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido. Quando a gente tem um coração cheio de fé e certeza que Deus vai nos dar um fim que ele prometeu, a gente não perde a esperança, a gente não desiste, a gente não para a caminhada, a gente não olha para trás para não virar estátua de sal, a gente permanece fiel e constante ao Senhor, porque a fidelidade vai nos levar ao caminho de viver a promessa. E José, ele não deixou de ser um sonhador, eu também diria, por uma outra característica que me chama a atenção. José, ele foi convocado a ser o governador do Egito simplesmente por ter o dom especial de Deus e a capacidade de interpretar o sonho do rei. Significa dizer que ele continuava a sonhar, porque só entende de sonhos quem sonha. Só entende de sonhos quem sonha. Então José, eu tenho certeza que mesmo naquele lugar, naquelas circunstâncias, José parava e lembrava, lembrava das promessas. Eu me lembro isso me faz me lembrar de algo muito pessoal que eu nunca compartilhei aqui no canal com vocês. Eu fui curada de câncer, né, em 2017, mas no momento que eu estava no leito do hospital, eu me lembro que eu saí da Jocum
Eu não pude fazer a minha escola prática, a minha ETED, eu estava no meio da ETED, né, da escola Escola de Treinamento e Discipulado, na base da Jocum, lá no Piraquara. Então, assim, eu não pude fazer o prático, eu tive que sair do tempo, do meio de uma escola, eu terminei o teórico e fui diretamente levada para o hospital. E lá, fazendo os exames, né, foi constatado que eu estava com um câncer de ovário e provavelmente já tinha tomado todo o meu abdômen, porque apareciam muitos nódulos em todo o meu abdômen. Depois da biópsia, da cirurgia, a gente soube que foi em torno de 13, mais ou menos. Um momento em que, quando eu cheguei no hospital, que eu estava no leito daquela cama, os meus colegas que fizeram a mesma escola que eu, eles ligavam para mim chorando, sentidos, né, comovidos mesmo com a situação. E eu falava com Deus e eu ficava sem entender. Eu dizia: Deus, e as promessas que o Senhor me fez? Eu vou morrer agora? Só que naquele momento em que tudo era contrário ao que Deus tinha me prometido, a única coisa que me deu força para continuar crendo e ter fé de que o fim seria bom era a promessa que Deus havia me feito no passado. As promessas. Então, quando a palavra diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é você trazer à memória as promessas que o Senhor te fez sonhar um dia, que às vezes você se pega sonhando acordado, só de imaginar, de viver aquilo que Deus falou no seu coração que você viveria. Então não permita que o cenário ao seu redor, um leito de hospital, a perda de um parente, de um ente querido amado, as circunstâncias, as dificuldades financeiras, perda de tudo, de bens, perda de família. Eu não sei qual foi a sua perda, eu não sei qual tem sido o seu deserto. Lembra-te das promessas que o Senhor te fez. Reaviva essa esperança no seu coração, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a mim e a você. E olha, se você já está na sua terra prometida e tem passado processos, continua crendo que Deus vai te fazer viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus te abençoe.